Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus. É o programa do Triunfo da Graça, o programa da Igreja Presbiteriana de Estância. E nesta manhã nós vamos estar falando sobre o tempo. É uma música que fala sobre o tempo. Esta música é baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo que será também se for, Deus vai renovar tudo que passou. Tudo tem seu tempo pra viver, tempo de nascer e de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de chorar e de sorrir. Todo tempo é de Deus. Então, nós vamos falar sobre o tempo nesta manhã. Nós, humanos, temos uma relação com o tempo. Às vezes, a relação com o tempo ela não é muito proveitosa, por não sabermos usar o tempo. E a Bíblia se ocupa em falar em tempo. Não somente no livro do Eclesiastes, capítulo 3, que o próprio texto fala sobre o tempo, mas em outros livros o próprio Cristo fala sobre o tempo. O apóstolo Paulo também ele comenta sobre o tempo. Então, de forma que o tempo para nós é algo importante. O apóstolo diz assim, é preciso remir o tempo. Eu não posso perder tempo. E nós temos esse mesmo conceito de... Nós, às vezes, estamos sempre apressados. Às vezes, não dá tempo para muitas coisas, porque o tempo é muito curto. Quantas vezes nós já ouvimos falar que gostaria que o dia tivesse 26 horas, porque está muito curto para mim, né? Eu queria fazer mais, eu queria trabalhar mais, eu estou tão corrido que o tempo não dá. Então, o texto diz assim, olha, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Então, observe que o texto diz que há tempo para tudo. Então nós precisamos aprender duas coisas sobre o tempo. Primeiro é que nós não somos donos do tempo. Nós não somos donos do tempo. Então, quem é o dono do tempo? Deus é o dono do tempo. Então, nós precisamos entender que Ele é o dono do tempo. Ele é aquele que é o Senhor do tempo. Então, Deus é o dono do tempo. Nós nascemos e vamos morrer. Tem o dia de nascermos e o dia de morrermos. Então está determinado o tempo. Então, porque Ele é o dono do tempo. Por Ele ser o dono do tempo, muitas vezes nós não conseguimos fazer coisas porque o próprio dono do tempo não nos permite. Porque Ele é o regente do tempo. Mas também precisamos aprender que Ele, enquanto aqui estamos, Ele nos deu permissão e nos deu a habilidade de controlar o tempo, não seria a palavra, de mordomo. Mordomo é administrar o tempo. Então, o dono do tempo nos deu a oportunidade de administrarmos o tempo. Somos mordomos do tempo.
E por sermos mordomos do tempo, o tempo que ele nos dá, nós precisamos usá-lo da melhor forma possível. E a forma agradável a ele é quando nós usamos todo o tempo que nós temos para o louvor da sua glória. Veja que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: que comamos, que bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Comer, beber ou fazer qualquer coisa está dentro de um espaço do tempo. Então todo o tempo que se deve-se fazer para o louvor da sua glória. A oportunidade de administrarmos o tempo, devemos sempre olhar para o Senhor do tempo, Deus, que é o dono do tempo. Há um tempo que nós não conseguimos administrar, que é o tempo de Deus. Não depende de nós. Tem coisas que fogem o nosso controle. Não tem a ver conosco. Nós não administramos o tempo de muitas coisas. Por quê? Porque há um Senhor do tempo. Mas conforme o que Ele nos permite do tempo, nós devemos administrar da melhor forma possível. Por isso, o próprio texto sagrado diz que o primeiro grande mandamento de Deus é amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas entranhas. E isso requer tempo. Então nós devemos usar o tempo para isso, para glorificar a Deus, para bendizer ao Senhor. Isso, como é que eu devo fazer isso? É indo para a igreja, ou lendo a Bíblia o dia todo, ou orando o dia todo? Não. Tudo que nós fizermos, estamos fazendo pensando nele e para ele, porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Tem uma música, que é uma música que diz assim: é preciso saber viver. É preciso saber viver. E viver está dentro do tempo. E é óbvio que é preciso saber viver. Mas só aprende a viver aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, que é o nosso regimento, que é a nossa Constituição, que é o nosso manual de vida. Aí nós vamos saber viver e sabermos administrar aquilo que Ele nos deu, que é o tempo. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para o dono do tempo. Tem pessoas que estudam tanto que não há tempo para o dono do tempo. Tem pessoas que também ficam desocupadas, não fazem nada, que também não tem tempo para o dono do tempo. Com o tempo nós temos que administrar, aprendendo na Sagrada Escritura, para o louvor da glória de Deus. E o que nós devemos perguntar é: como é que eu tenho usado o tempo? Nós estamos com um problema sério. Nesses dias, nós estamos com um problema muito sério. Eu estou aqui transmitindo esse programa através da Web Rádio Estância Gospel e também através do Facebook. E sei que as redes sociais têm feito um grande mal para todos nós. E eu também sou vítima. Todos nós, não digo todos nós porque há pessoas que não são vítimas, mas eu posso me incluir que também sou vítima. Por que eu sou vítima? Porque eu preciso, a cada dia, verificar, ponderar, vigiar para não cair na tentação de ficar com o celular o dia todo, vendo coisas até que não tem nenhum proveito. Não tem nenhum proveito. Eu estou aqui na rede social e, infelizmente, algumas pessoas que vão me ver, elas estão viciadas em rede social. Então nós nesses dias, últimos dias, nós precisamos administrar o tempo. Nós precisamos dar um basta. Nós precisamos ponderar essa questão da rede social que tem consumido muito do nosso tempo. E é um tempo sem produção. Se nós quisermos produzir, fazermos esse mundo melhor, nós precisamos nos pautarmos na santa palavra de Deus. Então há tempo de rede social, sim, há um momento de você olhar, eu olhar, nós olharmos, sim. Há um momento de verificar, mas há um momento de desligar o celular e viver. Inclusive, nós estamos passando um momento tão difícil que nós vamos numa reunião de família, os nossos sobrinhos, os nossos jovens, né? Tá todo mundo lá, não se vê, não se conversa, aí tá todo mundo lá de cabeça baixa, olhando para o seu celular. Outro dia eu cheguei numa reunião e eu vi um monte de jovens, de adolescentes, todos de cabeça baixa, os primos, os irmãos, todo mundo em uma sala, de cabeça baixa, olhando para o celular. Então nós perdemos a afeição com o ser humano, o tete a tete, como se fala, tocar, olhar dentro dos olhos, conversar, e preferimos muitas vezes amigos que são virtuais, que na verdade
não são nossos amigos. Então veja que a questão do tempo é uma questão muito séria. Desde o tempo antigo, o próprio texto sagrado, ou a própria Bíblia, ela traz essa, permita-me falar esse termo, preocupação. Deus nos conduz a administrarmos o tempo, porque desde os tempos antigos nós somos tendenciosos a desperdiçarmos o tempo. Então o tempo que Ele nos deu e que nós temos condições de administrarmos, que somos mordomos do tempo, temos que fazer isso com excelência, com maestria, com educação, conforme a santa palavra de Deus. Olha, a questão do celular tem sido tão prejudicial que muitos livros estão deixados, já não são mais lidos porque o celular não nos permite. Aí nós ficamos em busca de coisas fúteis, notícias curtas, sem profundidade, e acabamos sem saber de muita coisa. Então, vamos administrar o tempo da melhor forma possível, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, gastando tempo com os pais, com os irmãos, com as pessoas, lendo, né, administrando esse tempo da melhor forma possível. Porque Deus nos deu o tempo, e esse Deus que nos deu o tempo, certamente Ele vai cobrar o tempo, porque o tempo tem um dono. Deus é o Deus dono do tempo. Até uma outra oportunidade. Nós somos da Igreja Presbiteriana de Estância. A Igreja Presbiteriana de Estância fica na Rua Gomercindo Bessa, 124. Os cultos são dia de quinta-feira, portanto hoje, e aos domingos às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais para estar conosco, louvando, bendizendo a Deus, não gastando tempo, mas usufruindo do tempo na presença dos irmãos, na presença de Deus, em comunhão com o coletivo que é o corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. Em nome de Cristo, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.